Boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja presente agora e sempre em nossas vidas. O evangelho de hoje é o capítulo 14, com o título Indagação Oportuna, do livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Em sua mensagem, Emmanuel utiliza um trecho de Atos dos Apóstolos, especificamente o capítulo 19, versículo 2. A autoria de Atos dos Apóstolos é atribuída quase que sem controvérsias a Lucas, que é o autor também do terceiro evangelho, o que faz dele um dos autores que mais contribuíram com os escritos para o Novo Testamento. Na verdade, um pouco mais de um quarto foi escrito por Lucas, que é só inferior aos escritos atribuídos a Paulo. E interessante observar que os dois, apesar de não terem convivido com Jesus enquanto ele estava fisicamente presente entre nós, são responsáveis por mais da metade dos escritos do Novo Testamento. E isso é algo importante para a nossa conversa de hoje, espero que fique demonstrado. Conforme esclarecido no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, o texto de Atos começou a ser escrito enquanto Paulo estava preso em Cesareia, entre 59 e 60, após a redação do Evangelho de Lucas, e teria sido concluído em Roma entre os anos 62 e 63. Lucas era médico, um seguidor e grande colaborador de Paulo, com quem teve o primeiro contato na igreja de Antioquia. Conforme descrito por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, foi Lucas que propôs a Paulo e Barnabé a denominação de cristãos aos seguidores dos ensinamentos de Jesus. O livro dos Atos dos Apóstolos contém a história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus Cristo até o fim do primeiro cárcere de Paulo em Roma. E, de acordo com as informações apresentadas no livro O Evangelho por Emmanuel, comentário aos Atos dos Apóstolos, coordenado por Saulo César, o livro dos Atos dos Apóstolos possui uma configuração única no Novo Testamento, já que não é um evangelho, nem uma carta endereçada especificamente a alguém ou a alguma comunidade, e muito menos uma revelação profética. Ele tem como principal tema a narrativa dos acontecimentos relacionados aos apóstolos de Jesus, e Paulo, sem dúvida nenhuma, é a figura central de Atos dos Apóstolos. As principais doutrinas apresentadas em Atos são o estabelecimento da igreja e do cristianismo e a obra do Espírito Santo, feitos mediúnicos. Ele narra o ministério de Jesus sendo transmitido aos seus discípulos, deixando claro qual a missão deles: anunciar o evangelho e proclamar o Cristo ressurreto. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, temos um relato detalhado sobre a importante passagem de Pentecostes, quando vários fenômenos mediúnicos marcam o início da tarefa dos apóstolos, e que, como mencionei antes, é um tema recorrente no relato de Lucas. E no versículo utilizado por Emmanuel, na sua mensagem estudada hoje, é relatada outra passagem mediúnica também, semelhante à ocorrida no Pentecostes, dessa vez vivida por Paulo na sua terceira viagem missionária, quando ele chega à cidade de Éfeso. O capítulo 19, intitulado Os Joanitas de Éfeso, e relata o encontro de Paulo com alguns discípulos da Boa Nova, que podemos resumir assim. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E foram batizados por Paulo, que, impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Semelhante ao que ocorreu lá em Pentecostes, com os apóstolos. Então, acredito que existem várias explicações sobre o significado do Espírito Santo na doutrina espírita, e em cada contexto em que é citado, devemos sempre tentar verificar qual o mais apropriado. Na interpretação mais comum, o Espírito Santo é visto como a ação de Deus por meio dos espíritos superiores, que são mensageiros e agentes da sua vontade, colaborando na execução das leis divinas com a missão de orientar e ajudar na evolução da humanidade, trazendo a nós inspiração, conselhos e ajuda em nossas jornadas.
Então, como podemos interpretar o que Paulo pergunta aos discípulos quando chega em Éfeso? Então, vamos relembrar que na passagem que comentamos na lição 11, glorifiquemos, lá em Filipos, Paulo afasta um espírito malicioso de uma jovem que usava sua mediunidade para fins lucrativos. E lá ele faz uma afirmação a Silas, seu companheiro de viagem, que pode nos ajudar a entender o que vinha a ser, naquele momento, receber o Espírito Santo. Paulo disse assim a Silas, que o cristianismo, sem o profetismo, ou sem a mediunidade, seria um corpo sem alma, desde que vivenciados conforme os padrões e moldes do evangelho, e não na forma como a pitonisa a exercia. Explica Silas que o cristianismo não poderia prescindir desse canal aberto. Se esse canal de comunicação com Jesus fosse fechado, como poderiam eles continuar a receber os seus ensinos? Como relatado em várias passagens do Evangelho, em Atos dos Apóstolos, e Paulo e Estevão, por exemplo, foi por meio da comunicação entre o plano espiritual que Saulo recebeu o empurrão final para se transformar em Paulo alguns anos depois, quando Jesus foi buscá-lo em pessoa às portas de Damasco, ou mesmo quando, né, ou quando o mestre orientou os seus apóstolos, o seu apóstolo dos gentios, Paulo, a escrever as suas cartas às tantas comunidades que solicitavam simultaneamente o seu auxílio. Foi a mediunidade, a comunicação entre o plano espiritual e encarnado que permitiu ao cristianismo nascente vencer todas as barreiras que se interpunham ao seu desenvolvimento inicial e que retornou, digamos, de forma mais universal com o advento do Consolador prometido, espalhando conhecimento esclarecedor e nos ensinando ou orientando a procurarmos em nós mesmos esse caminho. Pois quando encarnados, somos nós os veículos do pensamento daqueles espíritos superiores que juntamente com Cristo trabalham. E todo o serviço no bem operado na Terra tem o seu nascedouro nessas fontes espirituais superiores. Sem essa comunicação, estaríamos desprovidos de inspiração, desprovidos de compreensão daquilo que nos cabe, ou seja, de tudo aquilo que vem em nosso auxílio. Então, importante ressaltar que quando falamos de comunicação, não estamos nos referindo somente àquela registrada no Evangelho, em Atos, da mediunidade ostensiva, direta. Estamos falando também, e talvez com maior importância, pois é mais comum, da mediunidade mais direta, mais palpável, que alcança os corações que se afinam com o Evangelho, e, portanto, com as mentes e corações que gravitam no seu entorno. E que, acredito, é o ponto que Emmanuel quis destacar para a sua mensagem que estudamos hoje, ao citar a passagem de Paulo em Atos dos Apóstolos. Mensagem que, por coincidência ou não, né, se conecta às duas últimas que eu e o Carlos estudamos. Capítulo 6, aceita a correção, onde Emmanuel, sempre apoiado por Paulo, nos lembra que ao desviarmos do caminho que nos cabe, provas e expiações nos serão colocadas para o ajuste de rota. Para as entendermos, primeiro precisamos aceitá-las. A aceitação nos conectará com a espiritualidade superior, que irá nos auxiliar, né? Opa, conectar com a espiritualidade superior, mediunidade, conexão com o plano espiritual. Depois, o capítulo 11, glorifiquemos, onde Emmanuel reforça que as provas que nos chegam vêm em nosso auxílio e que tem por objetivo nos aproximar cada vez mais de Deus, de Jesus e da espiritualidade que com ele trabalha. E por que não dizer, mais conectados a ela. Se conseguirmos ser agradecidos nessas situações, significa que começamos a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. É um excelente termômetro da nossa real transformação. E na lição de hoje, indagação oportuna, sendo otimista de que as duas recomendações anteriores já estão ok, aceitamos a correção e acreditamos que ela veio nos auxiliar e por isso somos agradecidos a ela, recebemos a ajuda do plano espiritual superior para superar aquele momento difícil, o que invariavelmente nos leva, como afirma Emmanuel, a nos conectarmos com o Evangelho de Jesus. É a porta de entrada. Então, Emmanuel nos convida, então, a meditar sobre se essas experiências, de fato, nos mudaram, se de fato nos levaram a uma conexão com Deus, com Jesus, e como ressaltou Paulo lá em Efésios,
com os seus auxiliares. Então, ouso dizer que as estatísticas dizem que não. Quando passamos por provas difíceis, por situações desafiadoras, em algum momento a gente baixa a guarda. Temos a tendência de enfraquecer o nosso ego, enfraquecer o nosso egoísmo, de minimizar os nossos defeitos, entre aspas, nos fragilizar. Focamos nosso pensamento em pedir ajuda, solicitar auxílio, o que permite a aproximação dos espíritos superiores que nos auxiliam nesses momentos. Mas isso não significa, de fato, que começamos a trabalhar nas mudanças que essas situações vieram nos ajudar a fazer, que vão muito além da prova em si. O objetivo dessas provas, não é a obtenção da ajuda. Como comumente dizemos no nosso mundo, ainda com tanto para mudar, criar dificuldades para vender facilidades. Não, não é esse o objetivo. Sempre poderemos contar com a ajuda do plano espiritual, mas o objetivo desse auxílio, como disse antes, é de nos aproximar mais e mais do Evangelho. O objetivo é trabalhar em nós a nossa capacidade de prescindir dessa ajuda e cada vez mais irmos nos transformando naqueles que prestam ajuda. Então, além disto, devemos estar atentos que nem sempre o auxílio nos chega na forma como esperávamos. Como conversamos nas lições citadas anteriormente, muitas vezes a beleza oculta da dor que nos alcança não irá se manifestar de imediato. Mesmo conscientes, será que manteremos a nossa confiança? Só para pontuar, na questão 663 do Livro dos Espíritos, podem as nossas, diz a pergunta feita por Kardec podem as nossas preces, os nossos pedidos mudar o rumo das nossas provas? Ao que ele recebe a resposta dos Espíritos: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera, o que vos parece um grande mal é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Então, o grande objetivo do Evangelho nas nossas vidas, não é tratar o sintoma, mas atuar na causa da dor, tratar a causa dela, mudar a nossa conduta. Como sabemos, tratar sintoma não resolve, mas ajuda, mas não resolve. Então, nossa ligação com a espiritualidade não pode ter as suas bases assentadas somente num alicerce tão frágil. Esta pode ser a porta de entrada, mas ela deve evoluir. Quando Emmanuel nos pergunta sobre que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus, se o da fascinação, se o da indolência, se o da pesquisa inútil, acho que não. Acredito que nós aqui reunidos, hoje, já demos alguns passos adiante. Já avançamos um tanto no nosso envolvimento com a espiritualidade. Acho que muitos de nós já avançamos para uma interação um pouco mais profunda com o Evangelho, que arrisco, por minha conta, caracterizar como uma transição para a sua internalização. Então, a gente procuramos criar hábitos que nos auxiliam a manter uma ligação com a espiritualidade superior, com o Espírito Santo, mencionado por Paulo aos Efésios. Já nos esforçamos para sermos pessoas melhores, para aperfeiçoar o nosso conhecimento, algo que é muito importante para a nossa transformação, para a nossa aproximação deles. Mas é muito importante também assumir que ainda somos muito influenciados pela materialidade que nos cerca, sem dúvida, que recaímos em erros com frequência que o nosso orgulho tenta nos convencer que já havíamos superado. Cultivamos pensamentos que nos afastam com muita frequência da vibração que permite a aproximação dos nossos mentores. Por isso, ainda não ouso dizer que já seja algo superado, por exemplo, o espírito da reprovação sistemática às experiências dos outros, que é citada por Emmanuel no texto. Ao menos para mim, está aí um tropeço que é frequente. Precisamos ainda de muita vigilância e autoavaliação nessa jornada. Autoavaliação sincera, eu diria. Precisamos ir nos esforçando para internalizar essas regras que criamos para a nossa transformação e que são pautadas no conhecimento que vamos adquirindo, no nosso esforço para sermos mais gentis, para sermos mais pacientes, nos nossos esforços para sermos mais solidários,
mais caridosos, transformar tudo isso em princípio de vida. Como o Carlos sempre frisa aí nas nossas conversas de segunda, né? Que eu acho que é uma métrica importante da gente considerar, no dia que a gente tomar uma fechada no trânsito e nem percebermos aquilo como uma falha do nosso irmão, quando não o julgarmos por isso, ainda que apenas nos nossos pensamentos, o nosso esforço para ser alguém melhor se transformou em um princípio de vida. Os princípios do Evangelho estão começando a preencher os nossos corações. Parece algo tão banal, mas não é. E já no fim da lição de hoje, Emmanuel reforça a necessidade de vigilância e autoanálise, afirmando que se não abrigarmos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. A simbologia sobre a candeia, ela é muito interessante e eu vou usar ela para exemplificar um pouco melhor as questões que Emmanuel nos apresentou hoje. A candeia, ela simboliza a nossa luz interior, que ilumina a nossa alma na medida em que vamos adquirindo conhecimento. Primeiramente, por meio da luz partilhada pelos espíritos moralmente mais adiantados que nós. Mas apenas isso não é suficiente. É preciso que definitivamente acendamos a nossa própria candeia. A luz da espiritualidade superior nos auxilia, nos orienta por um tempo, mas chegará sempre o momento em que estaremos por nós mesmos. E aí teremos apenas a luz que conseguimos acender a partir de tudo aquilo que recebemos e, como disse, internalizamos. Então, esse é o grande objetivo: acendermos a nossa candeia interior, iluminarmos a nossa alma. Mas, como ressaltado por Emmanuel, tão importante quanto acender é manter ela acesa. Para isto, necessitamos de dois elementos fundamentais. Em forma figurada, oxigênio e combustível. Sem eles, a combustão não ocorre. O combustível para manter essa luz acesa, ele é representado pela nossa entrega ao trabalho no bem e pela nossa dedicação e interesse em nos instruirmos. Esse é o combustível que doamos para manter a nossa luz acesa. O que representa o oxigênio são os recursos, oportunidades, ensinamentos disponibilizados por Deus a todas as criaturas e de diferentes formas, para que, em contato com o nosso esforço, com a nossa boa vontade, daí possa surgir a luz. Então, é preciso que haja essa mistura entre doação da criatura com a doação divina. E Jesus nos esclarece que existem duas maneiras de interromper esse processo: colocando essa candeia debaixo do vaso, né, que na simbologia daquele tempo significava uma vida muito materializada, em que os interesses terrenos acabam por sufocar a alma, acabam por impedi-la de acessar o oxigênio das bênçãos divinas, né? Uma vida muito materializada que se fecha a espiritualidade e é o investimento do alto. Se fecha o intercâmbio tratado por Paulo. A outra maneira é colocar essa candeia debaixo do leito, né? Que representa aqui a cristalização da alma, sua estagnação. Uma alma paralisada no leito da inércia, da preguiça, da revolta, da rebeldia, da mágoa, do ressentimento, né? Do ódio, enfim. Tudo que pode atrasar a nossa evolução espiritual. Quando isso se sobrepõe, a candeia, ela também apaga. O vaso da vida materializada corta o oxigênio da espiritualidade, da busca da espiritualização e dificulta o amparo divino em nossa vida, impedindo que a luz cresça e se desenvolva. O leito, representando a nossa preguiça, a nossa estagnação, a nossa indisposição em dar a parcela que nos compete pela manutenção dessa luz. Então, a indagação oportuna que Emmanuel nos traz, né, eu acabei colocando ela dividindo ela em duas. E aí eu pergunto: temos nós deixado o leito em busca de dar de nós mesmos o combustível para a manutenção dessa luz? E temos nós buscado uma vida espiritualizada, não deixando que os interesses transitórios sufoquem o oxigênio da nossa espiritualização? Então, meditemos cada um de nós, portanto, como temos nos colocado diante desses dois fatores. E busquemos como não deixar que eles continuem atrasando o nosso desenvolvimento espiritual.
Graças a Deus.